Oi, meus amigos, oi, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, né, cumprindo a nossa prerrogativa, né? Como eu costumo dizer, se alguém te perguntar por que você está aí, você responde, eu estou ali para tentar aprender a viver, né? Já dizia o Roberto Carlos que é preciso saber viver. Para saber viver, a gente tem que aprender a viver. Então, você diz, eu estou ali para tentar aprender a viver, ver o que que a palavra de Deus tem, o que que a palavra de Deus pode me ensinar para que eu possa viver melhor ou melhorar meu trato, a minha lida, né? A gente tem chamado a atenção, né, para você enxergar a si mesmo. Eu não sei se você percebe isso. Não sei se você, porque assim, a gente fica falando, falando, e a pessoa não entende. A gente está tentando chamar a sua atenção para você olhar para você, mas não olhar para você com um coitadismo. Oh, coitado de mim, ninguém gosta de mim, o mundo é injusto comigo, o mundo é cruel, as pessoas não valem nada, só eu que sou bom, só eu que sou pessoa boa, eu sou melhor do que fulano, para que você pare de olhar o mundo com esse pensamento coitadista. Ou olhar para si mesmo com o pensamento de raiva. Não, todo mundo é ruim, tem que matar todo mundo, ninguém pode, ninguém merece, eu também não mereço. Não, 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 não vamos por esse caminho. Nós estamos tentando chamar a atenção para que você se olhe com maturidade, para que você se enxergue com maturidade, sem se condenar e sem se absolver, dando o devido processo legal, como diz na linguagem jurídica, né? Que você possa olhar para você e falar, rapaz, isso aqui que eu estou fazendo não é bom, não é bom. Desse jeito que eu estou agindo não é legal. Rapaz, se eu continuar desse caminho aqui, eu vou lá na frente colher situações difíceis. Quantas vezes você faz isso no seu dia? Quantas vezes você fez isso na vida? Repara. E aí, vou fazer outra pergunta importante para você. Quantas vezes você fez isso depois do leite derramado? Não é? Ah, depois que já não tem mais jeito de resolver, aí você fala, "Ei, rapaz, eu podia ter feito diferente. Ah, não, eu podia ter entrado diferente. Não, eu podia ter agido assim, assado, daquele jeito, eu podia ter feito. Não é? Quantas vezes você já fez depois? Então aqui você tem a chance, a gente tem a chance de pensar antes, né? Olha para si mesmo. Pare de olhar para o mundo, para a vida, para as circunstâncias. Olhe para si e fala o que que eu estou fazendo que eu tenho que melhorar. Senão eu vou perder coisas e pessoas muito caras para mim, situações muito caras. O objetivo é aprender a viver, é o que estamos aqui. O texto de hoje diz o seguinte: é, uma carta que você lê é uma oportunidade de você compreender algo mais. Engraçado, né? Uma carta que você lê é uma oportunidade de você compreender algo mais. Tem uma carta muito boa, escrita por Deus para você. E dentro dessa carta tem várias cartas, cartas aos Romanos, cartas aos Efésios, cartas aos Gálatas, cartas aos Colossenses. Tem carta ali à vontade. Então, uma carta que você lê te ajuda a compreender mais. É engraçado que o mundo perdeu a virtude de escrever, né? O mundo perdeu, as pessoas pararam de escrever. Antigamente as pessoas escreviam cartas, namoravam por cartas, ou escreviam por cartas, né? Eu tinha o hábito de escrever meu diário, meus dias todos, eu escrevia cada dia o meu dia, né? Tudo que acontecia, as pessoas perderam a capacidade de escrever. E por que que escrever é tão bom? Eu poderia até te dar vou te dar uma tarefa se você quiser fazer. Escreva uma carta para você mesmo. E digo mais, na psicanálise, a gente às vezes incentiva a pessoa a fazer, gente, escreva uma carta para você quando você tinha 6 anos, estava aprendendo a ler. E você vai entregar essa carta para esse garotinho que é você mesmo. E o que que você vai dizer? Que conselhos você vai dar para essa menina, esse menino lá, com 6 anos de idade? O que que você vai falar para ele? Ó, não vai aqui não, vai aparecer fulano e tal, corre dessa pessoa, vai aparecer esse emprego, abraça, não vai aparecer oportunidade de mudar de cidade, não vai não, ou vai sim, né? O que que você faria, né? O que que você diria nessa carta, se você pudesse escrever uma carta para o seu eu com 6 anos de idade?
Sabe qual é a dificuldade que você vai perceber? Você vai perceber que você não sabe escrever carta nem para você mesmo. Você não sabe se expressar mais. A gente não sabe mais se expressar. A gente se expressa por emoji, por figurinha, que é as figurinhas. A gente se expressa por figuras. A gente se expressa por... Sim, você notou? A gente perdeu a capacidade de expressar. E isso é uma coisa ruim. Por que é ruim? Quando você não se expressa, escrevendo, falando, sabendo expressar, você vai expressar pela raiva, pelos sentimentos, pelos afetos. Escrever é terapêutico. Escrever cura. Vá por mim, escrever cura. Quando você para de escrever, o que acontece? Como que você vai extravasar o que você pensa da vida? Como que você vai extravasar o que você está sentindo? No papel. Agora, se você não extravasa no papel, você vai extravasar no outro, ou às vezes em si mesmo. Você vai ficar com raiva de si, aí você começa a engordar, começa a comer demais, porque você está com raiva de si. A verdade, terapeuticamente, é essa, né? Você começa a ter raiva de si mesmo. Você começa a abandonar relacionamentos que seriam virtuosos para você, e você começa a abraçar relacionamentos que são totalmente terríveis, que vão te destruir, porque você quer provocar esse tipo de coisa em você, porque você começa a achar que você merece esse tipo de coisa. Isso é tudo inconsciente, é tudo psicanalítico, né? Porque você não escreveu. Se você escrever, você começa a ver com mais lucidez. A gente pede alguém, mas escreve uma carta para quem você escreve uma carta para quem pessoa que você mais ama. Escreve uma carta, escreve um texto aí dizendo tudo que você sente por essa pessoa. A pessoa não sabe, a pessoa escreve assim, eu te amo. A pessoa escreve, você sabe que eu te curto muito, legal, é isso aí. Por quê? Porque as pessoas não sabem mais expressar. Não sabem ler, não leem cartas, não sabem ler e não sabem escrever, mas sabem falar. Aí vira um problema, porque nesse instante, falar é se defender ou acusar, ou então fala nada. Quando eu digo nada, é ficar calado, não. É fala um monte de coisa de nada. Você já esteve com alguém que você chega perto da pessoa e vocês vão falar só sobre nada? Fala sobre nada. Vamos falar sobre a parede branca, vamos falar sobre o armário marrom, vamos falar sobre, ontem choveu, hoje não vai chover, não vai não. Você já teve isso? Então, ou você vai falar pela frustração, ou pela raiva, ou pelo nada. Só porque você não sabe expressar suas emoções quando você escreve. Ler cartas revela muito, a gente aprende muito, principalmente se a carta for sobre nós mesmos. Então fica aí a dica para você. Senta uma hora aí que você está aí, começa a escrever uma carta para você, de você para você mesmo. Ou não precisa nem ser para você ou eu com 6 anos, escreve uma carta para você agora, dando conselhos para você. Diga você assim, Jaqueline, minha filha, preciso te dizer, olhe, a vida não tá fácil, não. Você tá com esse problema, você tá com essa dificuldade aqui, você tá achando seu casamento ruim, seus filhos são tudo difícil, seu marido não vai nada, você também tá muito desanimado com a vida, você tá se sentindo cansado. Escreve esse monte de carta para Janaína, para Jaqueline. Depois você sugere o que que ela pode fazer para melhorar. Pense nisso. Vamos ver se você consegue. Tenta fazer isso. Você vai perceber que é um recurso terapêutico maravilhoso. E se alguém fizer, eu recomendo que faça. Me diga depois como é que você sentiu, o que que aconteceu. Conte para mim depois no privado. Eu prometo que eu não vou trazer isso aqui, mas seria interessante. As pessoas não sabem mais se expressar. Elas só sabem ou se defender, ou acusar, ou jogar na caixa do nada. E aí? Vão atropelando vida, perdendo coisas boas na vida. Ou pior do que perder coisas boas na vida é estragando coisas boas na vida, que é muito mais triste. E aí depois é que Deus nunca olhou para ela, Deus nunca olhou, não, Deus sempre olhou. Deus sempre trouxe coisas boas, sempre chega alguém, alguma coisa, e sempre chega. Só que a gente, com o nosso toque de Midas, ao contrário, o toque de Midas tornava tudo em ouro. A gente toca e torna tudo podre. Reparou? Então,
Tira essa maldição da sua vida. Mude isso aí. Comece a mudar a partir de agora. Escreva sobre você. Fale sobre você, para você mesmo. Aprenda a se expressar e pare de estragar as coisas lindas que Deus põe na sua vida. Pensemos nisso. E o texto diz assim no verso 10 do capítulo 50, Salmo 56, né? Capítulo Salmo 56. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Deus, eu louvo o Senhor, eu louvo a sua palavra. Eu confio em Deus, esse Deus que eu louvo, esse Deus que eu exalto, esse Deus que caminha comigo na minha vida, esse Deus que enxuga as minhas lágrimas e que guarda as lágrimas e que conta os meus passos da tristeza. É nesse Deus que eu confio. Vamos orar. Senhor, obrigado pelas tuas bênçãos. Peço ao Senhor que o Senhor cure a nossa alma de toda angústia, de toda mágoa, de toda fome, Senhor Deus. O mundo tem criado almas famintas demais que devoram coisas, pessoas, corações, vão destruindo, devorando tudo, consumindo tudo e transformando tudo, ó Deus, em coisas escusas para que saiam em lugar escuso, ó Deus. Nós estamos vendo uma geração que consegue não mais ver a beleza nas coisas, não ver mais a doçura nas coisas, não ver mais a delicadeza nas coisas, não ver mais a poesia na vida, a gentileza nas coisas. Ao contrário, ó Deus, vem como trator atropelando tudo, destruindo tudo, trator no jardim, Senhor Deus, pisando, esmagando tudo. E geralmente, ó Deus, e aí começa o processo de autodestruição também. É hora do Senhor trazer a paz do Senhor. É hora do Senhor trazer a tua calma, a tua serenidade, a tua gostosura, Senhor Deus, de saber que a vida vai com calma, a vida vai tranquila, a vida vai em paz. Tem gente que produz a tempestade no mar, enquanto que nós pedimos ao Senhor que nos ensine a navegar em calmaria. Nos ensine a navegar em calmaria. Vidas gulosas demais, comem demais, engordam demais, dormem demais, se cansam demais, sedentarizam demais, pesadas demais. Ó Senhor, que o Senhor possa curar as almas, curar as vidas, curar os olhos, os ouvidos, a boca, o coração, a alma e o espírito, para que possamos viver em mais alegria, em mais tranquilidade e com mais esperança. E construindo coisas boas. Ao invés da gente pegar uma coisa boa e destruir, a gente pode pegar uma coisa ruim e transformar numa coisa boa. Dá-nos essa capacidade a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quem não conversa consigo mesmo, ou responde pela raiva, ou responde pela defesa, ou responde pela caixa do nada. Deus te abençoe e cuidado com isso. Te vejo amanhã.